O excesso de dióxido de carbono, ou quimicamente representado aqui como CO2, na atmosfera provoca um fenômeno chamado, quando tem excesso de dióxido de carbono na atmosfera, que é aquela camada que tem ao redor do planeta, que nós temos o planeta, Terra, então ao redor tem aqui a atmosfera e você tem aqui essa camada de dióxido de carbono, Isso aqui retém parte do calor que vem do Sol, que chega aqui na superfície terrestre e reflete, e reter parte desse calor é bom, porque eleva a temperatura do planeta, que seria 30 graus negativos, para 16, 20 graus positivos, que é a temperatura média que nós temos. Só que a ação humana, a intervenção humana, tem produzido muito dióxido de carbono. Então esse excesso está fazendo o quê? Está deixando essa camada muito grossa, e no que ela fica muito grossa, ela retém calor demais. Quando fica muito quente, isso tem o nome de efeito estufa. Por que estufa? Uma estufa é um dispositivo quente, de calor, você usa para esterilizar ali objetos, materiais de consultório odontológico, por exemplo, ou médico, materiais de consultório médico, então tanto faz. Então esse efeito estufa, que é chamado assim, tem esse nome popularizado de efeito estufa, é exatamente o que está aqui na letra C. Então o excesso de dióxido de carbono espessa muito essa camada, retém calor demais na atmosfera e provoca ali o chamado efeito estufa. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Ela ocorre quando... Ela quem, hein? Estranho, né? Além de intenso ruído, ele também é ininterrupto. Ele... Perguntinha. Ele aqui deve ser o ruído, né? Ela deve ser o que corresponde aqui às alternativas. Então, quer dizer, a poluição, vamos substituir aqui esse ela por um elemento assim aqui embaixo para ver se fica mais fácil. Ó. A poluição sonora ocorre quando, além de intenso o ruído, esse ruído também é ininterrupto, é contínuo, com o qual o ouvido não se acostuma. Está dizendo aqui que o ouvido não acostuma com esse ruído, esse barulho contínuo. Pode-se dormir sob barulho intenso. Estranho, né? Desconexa essa segunda oração da primeira oração aqui da frase. Pode-se dormir sobre barulho intenso. Sim, está falando de barulho, mas o que tem a ver aqui dormir com o que foi falado na primeira oração? Vamos lá. Mas o sono não será reparador das energias gastas. Energia deve ser do corpo humano. Como é a conclusão da ciência médica. Então, quer dizer que a medicina aqui, estudando, descobriu que a pessoa até consegue dormir sob esse barulho, mediante sujeito, né, exposto a esse barulho. Mas o sono não vai reparar aí as energias gastas, não. Foi um sono assim completo, meia boca. O que eu estou entendendo é isso. Nós estamos falando de quê? Nós não, né? Quando falo estamos aqui, tem um sujeito oculto em nós. Na verdade, o que o examinador está falando, que eu praticamente, com muito esforço, muita dificuldade, eu consegui entender mais ou menos. Então, ele está falando aqui um monte de coisa desconexa. Gente, isso é questão tirada de dentro do banco de questões do Detran, tá? Dos Detrans Brasil afora. Eu estou só analisando a questão que não foi elaborada por mim, tá? O meu objetivo aqui é analisar e mostrar para você como é que essa questão cai e como é que você analisa ela. Então, aqui resumindo, transformando em miúdos, com a minha linguagem agora. O examinador quer dizer que dentro de um desses elementos aqui, uma dessas circunstâncias, A, B, C ou D, vai acontecer um barulho intenso, contínuo, né, não para, interrupto, e está falando que o ouvido da gente não acostuma com isso. Mas ele afirma também que você consegue dormir mediante esse barulho, mas o sono não vai ser aquele sono que vai recuperar totalmente a pessoa. Ele está falando de quê? De poluição sonora? Bom, na minha opinião, sim, né? Ruído, barulho, poluição sonora. Emissão sonora? Também. A poluição sonora ela existe porque emitem-se sons, ruídos, barulhos em excesso e acaba poluindo ali. Impacto de ruídos? O ruído, sim. Agora, esse impacto aqui que eu não entendi muito bem. Impacto, sim, de certa forma impacta, vamos considerar assim. Até porque se eu não considerar a letra C, vai ficar sem resposta, porque eu vou ter A e B como resposta e não posso marcar duas. Então, com certeza, a intenção do examinador aqui foi chegar nessa alternativa, todas as alternativas acima. Letra D. Então, quer dizer que se tiver poluição sonora, se tiver emissão de barulho, emissão sonora,
Impacto de ruídos, barulho. Vai acontecer isso aqui? Vai. Pessimamente elaborada a questão, mas o entendimento que a gente pode ter desse questionamento é esse, e a resposta, letra D. Conhecida como fumaça preta, é formada pela fuligem que reúne substâncias tóxicas causadoras de várias doenças. Vamos ver aqui, que fumaça preta é essa? Material particulado? Quando fala material particulado fica bem genérico, né? Porque a fumaça, ela tem ali material particulado. É verdadeiro, é bem genérico, não foi específico. Dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o gás carbônico, normalmente expelido ali pela respiração humana, também pela queima de combustível. Mas assim, eu vi uma relação indireta com isso aqui, não vi assim uma relação próxima da pergunta que, apesar do material particulado ter ficado aqui genérico, não especificou, eu vi aqui que o dióxido de carbono ficou mais distante ainda, então entre A e B eu ficaria com A. Monóxido de carbono é a mesma coisa, o mesmo entendimento que eu tenho para dióxido de carbono eu tenho para monóxido. Todas afirmativas? Não concordo, porque B e C eu eliminei. Então, alternativa A aqui é a resposta. A fumaça preta, ela é composta de material particulado. Quais são os materiais aí que a alternativa deixou vago, deixou genérico, mas é verdadeira a alternativa, então serve como resposta. Complete a frase. Vários gases expelidos pelos motores dos automóveis são prejudiciais à saúde. Sim, tudo bem. Além do monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, formado pela queima de combustíveis, é alguma coisa, componente da chuva ácida. Chuva ácida tem relação com dióxido de enxofre. Sim, ele mistura-se ali com vapor d'água e retorna à superfície terrestre em forma de chuva ácida. Quando fala chuva ácida, a pessoa pensa, vai chover ácido, vai queimar todo mundo. Não é assim, não. A acidez da chuva aumenta. Isso prejudica a vegetação, por exemplo. Acontece a chamada desertificação, onde há uma concentração maior de acidez na chuva, a vegetação acaba toda e fica desertificada, vira deserto, compreendeu? Isso também destrói estruturas metálicas, porque o ácido vai corroer estruturas de pontes, construções, enfim, é isso aí. Mas aqui o examinador está querendo saber o quê? Esse dióxido de enxofre formado pela queima de combustível é o natural componente da chuva ácida? Não é natural, não. Letra A está fora. É o único componente da chuva ácida? Não é o único, tem outros elementos aí, está fora. É o principal componente da chuva ácida? Pode ser. Ou ele é o maior componente da chuva ácida? Isso aqui eu não posso afirmar. Letra D está fora. Ficamos então com a letra C. A resposta que vai encaixar aqui é principal. Aí você vai ler de novo, ó. Além do monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, formado pela queima de combustível, é o principal componente da chuva ácida. Pronto, respondido para você. Somente poderá ser removida uma vítima de acidente se, olha, percebam que a remoção da vítima não é uma regra de primeiros socorros, não é adequado. As regrinhas sagradas de primeiros socorros dizem que você não deve remover a vítima, mas há exceções. E que exceções são essas? Somente em alguns casos, por isso que aqui foi usado o termo somente, que nem se encaixa aqui como uma casca de banana, conforme técnicas que eu ensino no nosso curso. Se você ainda não faz parte do nosso curso, aqui embaixo de mim tem aqui o site, autoescolaonline.net. Acesse esse site e procure por cursos online. Lá você vai aprender essa e várias outras técnicas. Então, sim, remover somente em alguns casos excepcionais. Então, vamos ver aqui. Se ela pedir, aí eu posso remover? Não. Nem que ela pedir, você vai remover. Se ela estiver consciente, também não. Se ela estiver correndo risco de morte, depende do caso, né? Vamos ver a letra D. Se ela estiver desmaiada, não. Então aqui diz, se ela estiver correndo risco de morte, aí eu preciso tirar a vítima dentro do carro? Olha, eu particularmente diria que essa alternativa está muito genérica. Muito genérica. Não é o caso propriamente de afirmar que você pode retirar a vítima de dentro do veículo. Aqui, risco de morte, assim, se o veículo estiver incendiando, ou caiu dentro de um lago, está submergindo, se afundando, e tudo bem. Mas aqui ficou bem vago, né? Mas mesmo assim, apesar da questão não estar tão bem elaborada assim, as outras alternativas não têm relação nenhuma. A resposta a marcar aqui é a letra C. Um motociclista acidentado encontra-se caído com o capacete na cabeça. O que fazer?
Ajudá-lo a se levantar, gente, levantar vítima de acidente, o ideal é que ele fique lá deitadinho até o socorro especializado chegar, né? Então, a alternativa A está fora. Remover imediatamente o capacete, olha a questão do imediatismo aqui, ó, faça já, está te induzindo a um erro. Remover o capacete já não é boa ideia. Imediatamente, aí acabou de entregar que essa alternativa não pode mesmo ser aplicada. Se ele estiver consciente, remover o capacete. Olha, na prática, muitos fariam isso. Você chegou lá, ele tomou lá o tombo de motocicleta, mas ele aparentemente está bem, ele está consciente, está conversando com você, está tudo normal, fala assim, ó, me ajuda a tirar o capacete aqui. O problema é que retirar o capacete é proibido na prestação de socorro por regrinha sagrada. Quem estuda a gente sabe quais são as 10 regrinhas sagradas da prestação de primeiros socorros. 10 regrinhas. Com essas 10 regrinhas você acerta em mais de 90% das questões de primeiros socorros. E dentre essas regrinhas tem que remover o capacete, você, socorrista, não pode fazer. Se ele de fato está consciente, se sente bem, ele próprio retira o capacete, não precisa da sua ajuda, concorda? Então, a alternativa C está fora, justamente por causa do termo remover. Não pode, é regra sagrada, não remova o capacete. Sinalizar o local pode? Pode. Chamar o resgate pode? Claro. Verificar a respiração, controlar o sinal vital, respiração? Deve. Então, a alternativa C, incontestavelmente, é a resposta. Na presença de sangramento abundante, bom, isso aqui é hemorragia, né? Sangramento abundante é hemorragia. Qual cuidado indicado? Garrotear é fazer o garroteamento ali, né? Amarrar um pano bem apertado logo acima do ferimento e amarrar ali. Está errado. Garroteamento e torniquete são técnicas que não devem ser utilizadas por socorristas leigos. Por profissionais até pode, mas leigo, agente, motorista, não. A alternativa A está fora. Fazer compressão no local do sangramento, coloca um pano limpo ali sobre o ferimento e comprima com força, que é para dispersar o sangue, conter o sangramento. Isso pode. Então, pode ser essa a resposta. Dar bastante líquido, gente, não pode. Está entre as regrinhas sagradas de prestação de primeiros socorros, que dar líquido à pessoa que está com hemorragia interna, principalmente, mas externa também, no geral, não pode, não é adequado. Quem estuda com a gente sabe quais são as 10 regrinhas sagradas de primeiros socorros. E com essas 10 regrinhas você acerta mais de 90% das questões. Só estudando essas 10 regrinhas sagradas. São 10 linhas assim, 10 frases que eu selecionei lá para vocês. Então tá aqui ó, o nosso site, autoescolaonline.net, clica aqui, cursos online, vai lá, que lá você aprende essa e várias outras técnicas e macetes aí. Então dar líquido não pode, letra C está fora. Jogar bastante água oxigenada para coagular e limpar o ferimento. Muitos iriam por aqui. Porque a água oxigenada é um dispositivo, um material utilizado, né, muito comumente em prestação de socorro, lá no hospital, obviamente, num posto de atendimento especializado. Então a pessoa pode fazer relação água oxigenada ou água limpa. Agora, para coagular, o que é que garante que a água oxigenada coagula aqui? E sem contar que você, socorrista leigo, não deve aplicar nenhuma substância, a não ser água em caso de queimaduras, nenhuma substância em caso de prestação de primeiros socorros a vítimas de acidente de trânsito. Então, a alternativa D está fora, ficamos mesmo com a letra B. São substâncias que podem espalhar fragmentos num raio de até 600 metros. Radioativas, olha, a depender da substância radioativa ali, ela pode ir até bem mais longe, né? Obviamente, você vê lá aquela usina de Chernobyl que aconteceu lá na década de 70, se eu não me engano, aquilo espalhou fragmentos não, né? Espalhou radioatividade, uma extensão que atingiu ali acho que 12 países. É uma coisa louca. Mas aqui 600 metros ficou assim, ó. Gases comprimidos não é, substâncias tóxicas, assim, da mesma forma que a radioativa também pode expandir por uma distância até maior que 600 metros, a tóxica também. Mas a resposta aqui é a letra C, isso tem relação direta com explosivo, até pelo fato aqui de usar o termo fragmentos, estilhaços, pedaços de coisas. Explodiu uma distância até 600 metros. Por que esse alerta? Por que essa questão abordou isso aqui? Porque no curso a gente aprende, no curso teórico aí na autoescola ou no nosso curso online, que se um veículo tem ali um produto explosivo, você deve manter uma distância maior que 600 metros para estar num raio de segurança. Vira e mexe, a gente vê na internet aí acidentes, imagens de acidentes com veículos
com substâncias explosivas, a pessoa fica ali a 50, 100 metros achando que está muito longe e na verdade ele está muito próximo ali do perigo. Então, explosivo, mais 600 metros para estar fora de área de risco, tá? A resposta é a letra C.